que linda! Eu dissolvi 5 gramas de fermento fresco em 480 ml de água, temperatura ambiente, água filtrada. Mexi bem até que esse fermento dissolvesse e depois eu acrescentei 3 colheres de azeite de oliva. Eu vou peneirar ali 600 gramas de farinha. Essa farinha é uma farinha tipo zero e ela é uma farinha considerada forte, no sentido de que a proteína dela tem de 12 a 12,5, que é uma farinha própria considerada para massas, para pizzas, para focaccia. Então, assim, se vocês tiverem a possibilidade de procurar por essa farinha, acho que no Brasil não deve ser muito difícil, deve já ter também, procurem por essa quantidade de força na farinha. Aí depois ali aos poucos eu fui colocando a água, né, com o fermento e o óleo de azeite de oliva e a gente vai mexendo. Vocês vão ver que a massa, a princípio, ela é uma massa bem grudenta e difícil de ser manuseado, mas vocês não percam a paciência, vai mexendo ali e ali a gente vai cobrir com um prato e deixar descansando por 15 minutos. Passado esses 15 minutos, a gente vai colocar 12 gramas de sal. Mexe mais um pouquinho e ali vocês vão estar vendo que depois de descansar e depois do sal, a massa já está bem mais homogênea, bem mais fácil de trabalhar. Depois de ter mexido bem ali então com a colher, eu transferi a minha massa para uma superfície onde eu possa trabalhar. Lavei a bowl, untei com um pouquinho de azeite de oliva e depois a gente vai trabalhar essa massa bem. Eu untei também as minhas mãos com azeite, mas vocês podem só molhar ela com água, que também já ajuda. A massa no começo vocês vão ver que ela vai ficar bem pegajosinha ainda, mas conforme vocês forem fazendo as dobraduras, a gente chama aqui na Itália de piega, que seria levantar a massa com os dedos, né? E depois ir dobrando ela e fazendo esse movimento assim. Eu passei o vídeo mais rápido, mas é bem fácil. Vocês procurem sempre levantar elas com os dedos, a massa, e depois você vai dobrando, vai trabalhando ali embaixo, dobrando como se fosse um pacotinho. Eu trabalho ali, eu gosto de fazer esse movimento, então eu trabalho ali por uns 10 minutinhos, perco de verdade o tempo. Depois eu transfiro ela novamente para a bowl untada, né? Coloquei esse plástico de novo, cobri. Vou fazer com a ajuda de uma faca furinhos. Vou cobrir com um pano úmido e vou deixar repousando por 1h30. Passado o tempo, a gente agora vai transferir a massa para uma forma. Essa minha forma, ela tem 25 por 35 de medida, né? Porque é uma focaccia alta. Se vocês em casa não tiverem dessa mesma medida de forma, podem fazer na que vocês tiverem. A diferença vai ser que se a forma for maior, a focaccia vai vir mais baixa. E se a forma for menor, aí vai vir mais alta. Eu, para uma forma menor, não aconselharia muito fazer. Se for maior, é melhor, porque aí vem mais baixinha, não tem problema nenhum. Não é nem que eu não aconselho se a forma for menor, é que eu nunca fiz, então eu não sei como é que viria, ok? Então, assim, agora a gente vai fazer
mais algumas dobraduras nessa massa e eu vou deixá-la repousando ali também por mais 40 minutos. Passado esse tempo, eu agora vou com a ponta dos dedos fazer esse movimento, né, de estar sempre fazendo furinhos nessa massa e também assim abrindo a massa e deixando ela uniforme por toda a telha, né, por toda a forma. Então eu untei os meus dedos, né, a minha mão e vou estar ali, como vocês estão vendo, próprio entrando na massa com os dedos. Ali eu vou fazendo esse movimento por toda a massa. O que dá o típico, né, da focaccia, esse movimento, porque ali, ó, eu não sei se tá dando para vocês verem, mas quando a gente vai fazendo esse movimento, ela vai criando essas bolinhas, que vai fazer com que a massa por dentro fique bem macia e por cima fique bem crocante. Depois que eu vi que a minha massa tá toda uniforme, eu coloquei mais um pouquinho de azeite de oliva por cima. Fiz esse movimento mais um pouquinho só para o azeite de oliva penetrar bem. E vou colocar sal grosso por cima e a quantidade que vocês quiserem. A focaccia, ela é feita com sal grosso, eu nunca fiz com outro tipo de sal, né, ali por cima. E também alecrim fresco. O forno é pré-aquecido na modalidade estático a 240 graus. Primeiro eu deixei por 10 minutos no lugar mais baixo do meu forno e depois por mais 15 minutos no meio. E esse é o resultado, ela fica maravilhosa. E olhem só que espetáculo. E depois, gente,
como aperitivo, como jantar, no almoço. O recheio fica a opção de vocês. O mais tradicional é a focaccia com a mortadela, mas ali eu usei queijo, usei rúcula, presunto cru, presunto cozido, tomate, fica a critério de vocês. O importante é que vocês façam, que vocês gostem, que vocês curtem e compartilhem. Eu tenho certeza que vocês vão arrancar suspiros dos familiares e convidados. Te espero na próxima receita. Tchau!